Que bom, já voltamos trocando ideias e nesse dia falando sobre um tema que muitos vão até ter medo de falar ou alguns vão dizer, não, padre, não vamos falar sobre isso, mas é um tema que nós precisamos conversar sobre a morte. É alguma coisa que faz parte da nossa vida. Ou eu vou, ou alguém que está ao meu lado, que eu amo, vai. E nós precisamos encarar este fato real, que faz parte da vida humana, com esse olhar que nós falávamos no finalzinho do primeiro bloco com Ellison, esse olhar de esperança. Como ter uma esperança diante, por exemplo, de uma mãe que está sepultando seu filho? Ou de um casal que passou 70 anos juntos. Esses dias eu soube de um senhor que estava ali diante do caixão com a sua esposa, 70 anos de vida matrimonial, e ele disse para ela, você prometeu para mim que não iria antes de mim, que coisa linda. Como encarar este momento que faz parte da nossa vida? É isso que nós estamos trocando ideias neste dia. Como é a postura do cristão diante da morte? Aline, como estamos? Essas perguntas, como é que está a sua conversa? Tá bem interessante, padre. Muita gente enviando as perguntas, que é um tema bem... que gera muita dúvida, Que gera né? muita dúvida, Ju. E eu vou começar pelo Rio de Janeiro. A Vera Lúcia Loureiro, do Rio, pergunta se teremos todos a mesma morada no céu e se é verdade que lá nos reconheceremos enquanto parentes e amigos. Aí eu vou para o Padre Fernando, até porque no tema escatologia, que nós falávamos no início, primeiramente o que é a escatologia e essa pergunta, como é? Vamos nos reconhecer, vamos ter todos a mesma morada, cada um no seu cantinho lá? Não fica tão fácil de responder, mas o que a teologia, pelo menos, nos diz? Pouco tempo, né? Vamos tentar ser breve. Não vamos ter um programa inteiro agora, Padre Fernando. Então, a escatologia é a parte da teologia que estuda e apresenta a doutrina das coisas últimas. É morte, é céu, inferno, céus novos e uma terra nova, juízo particular, final. Mas o que é interessante na escatologia chamada renovada, como parte de uma teologia renovada? É a centralidade no mistério pascal. E centrar-se no mistério de Cristo é centrar-se no amor. Aí você pergunta, padre, então, se um dia ressuscitados estivermos em céus novos e uma terra nova, que é uma realidade toda transformada pelo amor de Deus, nós não vamos nos reconhecer? Claro que sim. No amor não há essa dificuldade de reconhecer o outro. É próprio do amor, porque é próprio do amor relacionamentos que permanecem. E é próprio do cristianismo reconhecer que a centralidade do amor é a centralidade em Cristo. E Cristo, ele quis passar pela experiência da morte para santificá-la. A morte, ela não fazia parte do plano inicial de Deus. Ensina a doutrina da igreja que nós não passaríamos pela realidade da morte se o pecado não houvesse entrado no mundo. Aí as Sagradas Escrituras, aí a tradição da igreja, o magistério, ensina isso. Que a morte não faz parte do plano inicial de Deus. Mas uma vez que o pecado aconteceu, sem que Deus quisesse, a resposta de Deus foi a misericórdia, o amor. E o próprio Cristo, que sendo Deus, podendo não passar pela morte, ele quis assumir também a morte. Logo, o amor precisa também ser o centro dessa realidade e desse mistério humano que é a morte. Depois dessa realidade, no céu, é amor. E aqueles que estiverem nessa comunhão no amor se reconhecerão. Depois da volta de Jesus, juízo final, ressurreição dos mortos, o que vai reinar plenamente no universo e misteriosamente? O amor. Então, mais do que temer a morte, mais do que fazê-la um tabu, antigamente era o sexo, né? Falar de sexo, ninguém não toca nesse assunto. Hoje ficou até exposto e aí demais. se banalizou, infelizmente. Hoje, pode-se dizer que para o homem moderno, contemporâneo, a morte é um tabu.
Tanto que a gente vê e ouve falando da morte de maneira assim acelerada para ver se a gente acostuma. E ninguém se acostuma com a tal da morte. E o que ensina a igreja? Por que a gente não se acostuma? No mistério do ser humano há um germe de eternidade. Há um princípio de eternidade. Então, isso que está em todo ser humano, não só o cristão, não só o homem religioso de fé, isso choca quando a gente perde alguém próximo. Porque uma coisa é a gente assistir um filme, né? Comendo pipoca, vendo gente atirar um no outro e sabendo que tudo aquilo é teatro. Outra coisa é quando acontece na sua família, no seu bairro, na sua cidade, ou você vê na rua. Aí reage a natureza humana que Deus criou para a eternidade do amor. Então, para quem pergunta, nós vamos nos reconhecer um dia depois dessa vida? É só perguntar: será que no amor existem relacionamentos que permanecem para além dessa vida? Para o cristão, sim, porque Jesus é o amor que venceu a morte. Muito obrigado. E é bom deixar uma coisa aqui, até porque muitas pessoas vão dizer assim: será que eu vou reconhecer o meu irmão? Será que eu vou reconhecer o meu filho? Será que eu vou reconhecer o meu pai, como meu irmão, como meus filhos, qualquer coisa desse jeito? Nós seremos lá no céu todos filhos de um único Pai. Vamos nos reconhecer no amor, mas será numa outra escala de amor, será que nós podemos dizer assim? Pode-se dizer. O fato é que essa pergunta do como é uma pergunta que se faz para um âmbito mais científico. Para a psicologia, o como, para as outras ciências. Para a ciência teológica, esse como tem um sentido que remete ao mistério. Então, ao falar da morte, nós estamos falando de um mistério. Ao falar do sofrimento, estamos falando do mistério. Então, é preciso dar uma reserva, e grande, principalmente no que diz respeito à morte, àquilo do que realmente será, o como acontecerá. Ah, padre, então Jesus vai voltar e será céus novos e uma terra nova? Sim, mas como? Ah, mas então o nosso corpo e a nossa alma se separam, a morte é o termo da vida terrestre. E então, mas como é que vai se unir para a ressurreição? Mistério. Mistério não quer dizer que é algo que a gente não possa se falar. Não é tabu, Sim. mas é algo que transcende a nossa mente e só quem passar por essa experiência, de fato, conhecerá. Isso o senhor conseguiu resumir o que é mistério. Não se explica, se pode experimentar. Não é isso? Muito bem, obrigado, Padre Fernando. Aline. O Eduardo Bortolato, de Embu-Guaçu, em São Paulo, pergunta como enfrentar a morte no sentido inverso da natureza humana, ou seja, um pai sepultar um filho. Essa também é a pergunta feita pela Rita Amélia, que neste ano perdeu sua filha de 5 anos, vítima de um câncer. Muito bem. Eu vou perguntar para os dois, para o Ellison e para o padre. Aí vocês veem, a psicologia responde, a espiritualidade. Eu queria ouvir primeiro a psicologia, né? Como é que ela se posiciona. Diante de um pai que perde um filho, como é, Ellison? Pois a perda parece que nosso desenvolvimento natural tem a ver com enterrarmos os mais velhos, os idosos. E por isso que dizem, e realmente parece que realmente é verdade, fato, se é que nós podemos comparar a dor, que a dor de um pai, de uma mãe que perde um filho é maior. E imagino que seja de fato, porque no filho se deposita a esperança de futuro. Quando você tem um filho, você cria expectativas. Um pai, quando tem um filho, pensa e remete lá dentro, né? Bom, não posso morrer porque eu preciso ver meu filho adulto, crescido, entregue, pronto para viver a vida. Quando a vida do meu filho acaba, como lidar com este sofrimento? Volto naquele comentário que eu fazia anteriormente. Você continua vivo. E uma das preocupações que nós temos, um dos sentimentos que temos diante da morte de alguém, de um ente querido, é a culpa. Porque quem fica sempre se pergunta,
independente se é pai ou filho, se pergunta, será que eu fiz tudo que eu pude? E isso martiriza profundamente. A mãe se pergunta, por que eu não fui naquele médico, por que eu não fui naquele hospital, por que eu não lutei para ele ser atendido? Quantas vezes já percebi, já vi isso no meu consultório, isso é realmente... Mas é uma culpa que precisa ser superada, justamente porque nós não temos o controle sobre a vida. E por mais acidental e por mais trágico que tenha sido, ou até mesmo violentamente aconteceu a morte de um ente querido, principalmente de um filho, eu preciso entender que vai além, vai além. E o que resta para mim é justamente a memória, é justamente a história deste filho que sempre será o meu filho, embora não esteja presente. E como eu honro a vida, a história desse meu filho. E aí você vê pais que criam, de repente, diante de acidentes ou diante de doenças, e eles vão e criam uma ONG contra o câncer, porque o meu filho... E se envolvem para ajudar outras crianças, e dão sentido para aquela história. Então, há um sentido, a vida sempre tem sentido, isso é inegável. Então, mesmo quando o filho ou o ente querido parte, ele parte da minha presença para uma outra realidade, seja essa realidade do cristão que crê nessa vida eterna, seja para aquele também que não crê, mas ele crê e experimenta a presença desse filho, essa vida, essa história que faz parte da sua história e vai acompanhar esse pai até também a sua morte. Muito bem, muito obrigado, Ellison. Padre, o que o senhor fala da parte da espiritualidade? Eu acredito que, ilusoriamente, a gente observa um caminho natural, né? Que seriam os pais, os filhos enterrarem os seus pais, né? Como é colocado, né, pelo Ellison. A gente não tem esse domínio sobre a vida e sobre a morte. E, às vezes, nesse percurso, acontecem alguns acidentes ou incidentes, né, que contrariam essa lógica que é nossa, que é humana. Estava refletindo com o padre, com o Ellison, né? O cônjuge, ele perde ali o marido, a esposa, viúvo, né? O filho perde os pais, órfão. O pai ou a mãe quando perde o filho, né? Então, porque vai dentro daquilo que é contrário a um processo natural. Essa situação, para mim, é um dos maiores desafios em lidar com a morte, né? Eu não vou ser romântico, eu vou ser bem racional. Eu acho que ali a gente vai usar um método que é paliativo. Né? Se perder, nos causa um sofrimento, nos causa um certo desespero. E a direção espiritual e a psicologia ali, nós tentamos direcionar, né? ou colocar dentro de um processo de continuidade, quando essa situação que vem contrária a um caminho natural, ali me dá um pouco mais de trabalho. É paliativo, é tentar cicatrizar uma coisa que talvez não cure, né? É muito difícil curar essa situação. O que me ajuda muito ali é aquilo que nós colocamos no bloco anterior. Mesmo que contraria a minha lógica, a razão, esse entendimento de que não é fim último, né? É passagem para algo maior. Isso acaba, de certa maneira, confortando, mas eu acredito que não curando. Na minha cidade, nós temos alguns parceiros, psicólogos e psiquiatras, né? E a gente acaba trocando. E, nesse sentido, eu sou muito otimista em relação à psicologia, porque ela traz para a razão, né? Ela me ajuda muito enquanto sacerdote, enquanto espiritualidade, né? No ministério, nós deparamos com essa situação. O próprio velório, a mãe, o pai, se eu preciso ali de 30 a 90 dias para um processo de luto, de restauro, de recuperação, 1 ano, 2 anos, para tentar colocar de novo esse indivíduo no convívio social. Né? É uma situação que nos fere com um pouco mais de força do que o processo natural. Até porque não é um processo onde nós vamos colocar alguém no lugar, né? Nós não vamos ocupar o lugar dentro de nós daquela pessoa que era querida e que nos foi, que não está mais no meio de nós. Nós não vamos colocar nada, né? Quando o Ellison falou
no primeiro bloco, nós não vamos fazer uma compensação agora, né? Não, agora Não existe você tem que compensação, fazer... né? Não existe compensação. Aquele lugar é daquela pessoa e pronto. Ô, padre, mas uma coisa que também me conforta, assim, porque nós também, vamos colocar especialistas da morte, não, ou os profissionais que estão ali mais no dia a dia, o dia 2 de novembro, né, é um exemplo disso, né? Faz parte do meu trabalho, do meu dia a dia. O que me conforta, porque às vezes a gente se desespera também, né? Nós também somos profissionais, mas somos seres humanos, né? Sim. É a fala do padre Fernando, né? Quando ele vai desenvolvendo a escatologia, aí eu entendo muito uma das palavras mais fortes da Sagrada Escritura, que é do apóstolo Paulo, que diz: morrer é lucro. Né? Porque é a partir dessa situação, dessa transição, morte, que eu consigo contemplar a face do Criador. E eu aprendi um pouco hoje com o padre, né? A internauta fez a questão, o Eduardo Bortolato também perguntou: nós vamos nos reconhecer? E o padre sabiamente coloca: não existe anonimato no amor, né? Então, é lindo isso, né? E aí a gente entende o endosso, né, da fala do apóstolo Paulo: morrer é lucro. Como é que em sã consciência, racionalmente, eu posso entender isso? À luz da espiritualidade, da fé, para mim é muito claro. A gente percebe na palavra de Deus, São Paulo, como o padre Jean trouxe, mas também na vida dos monges, né? Por que eles meditavam diariamente sobre a morte, né? Porque a morte, quando meditada à luz de Cristo, nessa centralidade de Cristo, nos leva ao desapego também. Nos leva a vencermos os medos, principalmente numa sociedade que está muito marcada, e eu digo que é por uma religião que é a que mais cresce no mundo, que chama-se materialismo. Sim. Onde parece que o real é só o que se vê, só o que se toca, só o que se tem. E eu tenho aquela pessoa, eu tenho aquele filho, eu tenho aquele pai, eu tenho aquele cachorrinho, eu tenho. Então, quando morre, se a pessoa estiver influenciada pela realidade do materialismo, até inconscientemente, a maior parte inconscientemente, na hora da morte, seja de um passarinho que eu amo, de um cãozinho, ou até de um ser humano, que vale muito mais para a nossa vida e a nossa história, também é um momento de a gente se avaliar. Meu Deus, será que eu estou apegado? E quanto mais alguém se apega a pessoas, a coisas, a animais, mais a pessoa está sujeita à cultura do medo. Então, os santos padres, os monges, né, a tradição da espiritualidade que levava e ainda leva, por exemplo, os monges beneditinos a meditar e ter a morte sempre diante dos olhos. Hoje eu posso partir. Ou hoje Jesus pode voltar. Quem é que garante? Eu estou pronto, né, padre? Essa prontidão, né? Exatamente. Isso vai nos ajudando a um exercício de desapego e nos protegermos também dessas ideologias, dessa bateria, esse grande ataque em prol de um materialismo, de um apego a tudo e a todos, menos a Deus. E é interessante que o senhor traz isso justamente porque dentro da espiritualidade da igreja já secular, de séculos, né, a oração das completas. Porque a oração das completas dos monges, dos padres, dos religiosos, dos leigos, a oração oficial da igreja, ela traz justamente isso. Deixai agora vosso servo ir em paz. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Né? Ou seja, esse tipo de oração que nos está preparando, o exame de consciência que fazemos antes de dormir. As próprias Ave Marias que nós rezamos. Agora e na hora da nossa morte. Então faz parte da vida do cristão se preparar para a morte a cada dia. Não é para amanhã, 10 anos, 30 anos, 100 anos, a cada dia. Porque Jesus pode voltar glorioso. Sim. Não passaremos pela morte, se isso acontecer, segundo a palavra de Deus, 1 Coríntios 15. Mas nós também podemos passar por essa experiência. Ninguém garante. Santo Antônio dizia, olha, nós só temos duas certezas nesta vida. Uma, que nós morreremos, e a outra, que não sabemos quando. Justo. Então vamos nos preparar. Não é temer a morte, é se preparar,
é fugir do pecado. Mais do que isso, se lançar numa vida centrada no amor de Deus. E quem se prepara para morrer vive bem melhor, Sem dúvida. né? Isso A melhor preparação para a morte é viver, né? É amar, né? É amar. Viver abundantemente. abundantemente. Muito bem. Aline, não vou esquecer você, Aline. A conversa está tão boa aqui, Aline, mas você Mas participa tem da conversa, mas tem gente aí conversando conosco também. O Gil Liesel, de São José dos Campos, gostaria de saber onde consta na Bíblia sobre o purgatório. Ele faz essa pergunta, pois ontem assistiu a um programa evangélico dizendo que não existe. Senhores, padre já está com a Bíblia na mão ali, então, por favor, Padre Fernando, Padre Fernando fundamenta sobre a doutrina do purgatório. É interessante também porque não somente está aqui, mas o próprio Catecismo da Igreja Católica também vai trazer sobre a doutrina do purgatório. O professor Felipe Aquino também tem um livro muito interessante que vai falar sobre a doutrina do purgatório. Mas, Padre Fernando, onde é que está na Palavra de Deus? Então vamos pegar aqui no Catecismo, É. que cita a escritura que eu acabei de abrir aqui. Né? Este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, do qual já a Sagrada Escritura fala. Eis porque ele, Judas Macabeu, mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seus pecados. Segundo Macabeus, capítulo 12, 46. Você pode repetir, Padre? Segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 46. Agora, quando a pessoa cita que ouviu um programa protestante, evangélico, com todo respeito aos nossos irmãos, mas eles não têm um livro de Macabeus. Então é preciso entender que no cano, na lista dos livros dos católicos, tem mais livros do que dos protestantes. Mas existem outras passagens do Novo Testamento que Jesus, de forma indireta, dá a entender essa doutrina do purgatório, que não é uma doutrina de um século, é uma doutrina que vem desde o princípio do cristianismo. Agora, fala, padre, mas onde é que está escrita a palavra purgatório na Bíblia? Meu Deus, aí é pedir demais. Que tudo esteja na Bíblia, inclusive o meu nome, o seu, dele, para a gente existir. Calma. Não vamos cair num fundamentalismo, num biblicismo. sim. Tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem toda a verdade está na Bíblia. Justamente. Então, sobre o purgatório, nós temos a fundamentação bíblica direta e indireta. Por exemplo, quando Jesus vai falar sobre o pecado contra o Espírito Santo, ali, naquela passagem, Jesus dá a entender que nós podemos refletir sobre a realidade do purgatório. Mas o purgatório, como a igreja compreende, testemunha a força da graça, testemunha a força da misericórdia ou não? Para a igreja, é claro que sim. Por isso que é um ensinamento que revela a última das misericórdias do Senhor. Porque imagine se só tivéssemos duas opções: céu ou inferno. No céu só entra quem é santo. E eu não sou santo. Morri, ou alguém morreu. Eu convivi com aquela pessoa, a pessoa tinha até muitas virtudes, mas santo não era. Então foi para o inferno? Faz parte da revelação. Faz parte da pedagogia do amor de Deus, da misericórdia do Senhor, a revelação do purgatório. Purgatório é dogma. Purgatório não é uma ideia, não é uma teoria. Purgatório não é uma hipótese, é um dogma. É uma revelação com fundamento bíblico, na sagrada tradição e ensinada pelo magistério e testemunhada pelos santos ao longo de mais de 2000 anos de igreja. Agora, daí você vai pedir para um irmão protestante, um evangélico te ensinar sobre o purgatório? Infelizmente, não é a melhor pessoa. Muito bem. Padre, posso fazer uma observação? Pode. Quando eu entrei
fiz a transição de filosofia para teologia e que a gente debruça sobre Sagrada Escritura, né? Uma percepção, né? Um dos livros mais complexos e que a gente só consegue aprofundar com auxílio da história e com essa ferramenta chamada teologia, porque ele é totalmente interpretativo. Sim. Eu não posso pensar lá os versículos e isso é extremamente perigoso, né? Porque aí gera esse tipo de dúvida, né? O padre bem coloca, não vai encontrar mesmo, porque tem todo o contexto que precisa ser considerado, né? Histórico, teológico, porque não hoje todo cristão tem a Bíblia em casa e a gente recomenda que tenha, né? Porém, é um livro que precisa ser debruçado e para aprofundar precisa ser estudado. E nesse sentido a teologia ela é fundamental. Eu não consigo preparar minhas reflexões para orientar o meu povo se não tivesse teologia. Seria a pregação de mim mesmo, né? E não é essa a ideia. Então, se a pessoa quiser anotar, né? Lucas 12, versículos 58 seguintes. Mas eu sempre prefiro dizer Lucas 12. Lucas 12. Porque tem um contexto para chegar àquele versículo. Se pegar só um versículo, é fundamentalismo. Tem todo o Mateus contexto. 5, 25, 26. Você vai compreender. Mas é sempre bom para nós católicos lermos as Sagradas Escrituras, mas temos também o Catecismo da Igreja, que nos ensina a interpretar corretamente as Sagradas Escrituras. Sim. E sabendo que o Catecismo traz condensado o ensinamento dos concílios, dos papas, o testemunho dos santos. Muito bem. Então, não é fácil, como o padre Jean disse, às vezes não é num programa nem como este que vai se passar todo o ensinamento, porque quando se fala de purgatório, também se deve falar de mistério. Até porque nós não teríamos como falar 2000 anos de um percurso feito em 1h30, né? Não teríamos como. E você está vendo como alguns temas são realmente que vão abrindo janelas, mas esse é o nosso papel aqui. O nosso papel não é chegar a uma resposta definitiva, dizer é isso e pronto, mas abrir ainda mais o desejo em você de buscar, como os padres estão dizendo, como eles estão dizendo, para buscar ainda mais. E eu quero convidar você, porque a Canção Nova não para. Nos dias 5, 6, 7 e 8 de novembro, nosso próximo final de semana, aqui na nossa sede em Cachoeira Paulista, estará acontecendo um acampamento de cura e libertação com o tema Mais Forte é o Seu Libertador. Cura e libertação, o acampamento aqui na Canção Nova, que começa já na quinta-feira e vai até o domingo. As presenças do padre Wagner Bahia, da irmã Marionice, do Ironi Spudaro, do Roberto Tanuzzi e muitos outros, né? E também vamos contar com a presença de um padre português, padre Duarte Lara, que já está vindo, se não me engano, já é a terceira vez. Então, você é o nosso convidado a estar participando deste acampamento. Mais informações, você pode ligar agora. 12 31 86 2600, 12 31 86 2600, ou acessar eventos.cançãonova.com, eventos.cançãonova.com. E também neste acampamento nós estaremos também tendo a alegria de participar do show de lançamento do CD Parresia, da nossa irmã de comunidade, Rogerinha Moreira. Então você é o nosso convidado a estar participando. E daqui a pouquinho nós voltamos trocando ideias.